Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão para o canal Umbanda Simples e hoje, dando continuidade à nossa série com dicas para incorporar melhor, o nosso tema é Estude. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Umbanda Simples. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e nos ajude compartilhando os nossos conteúdos, beleza? Muito bem. É preciso lembrar o seguinte: a Umbanda nasceu no começo do século XX e se disseminou Brasil adentro, praticamente através do trabalho, da dedicação e da perseverança de pessoas simples. Pessoas que muitas vezes eram pobres, que não tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, que não tiveram oportunidade de fazer um estudo mais amplo daquilo que estavam vivenciando, até mesmo em razão das dificuldades daquele tempo. Certamente essas pessoas se depararam com 1000 problemas que hoje nós já não temos, ainda que vivamos num país pobre e que estejamos, inclusive, passando por um período de muita turbulência, né? Mas o fato é que as pessoas do começo do século XX se depararam com muitas dificuldades e hoje o cenário está bastante diferente. Hoje existe uma oferta de estudos, de informações, de conhecimentos, principalmente através da internet, que é gigante. De tal forma que, para mim, chega a ser quase incompreensível um umbandista optar voluntariamente pela ignorância. E posso dizer a vocês que é grande o número de médiuns ignorantes no que se refere à própria religião. Pessoas que muitas vezes são médium há 20, 30 anos e você vai conversar com eles sobre Umbanda, eles não sabem nada. Eles se contentaram simplesmente em colocar o branco, ir lá bater cabeça, bater tambor, cantar ponto, incorporar, mas não se aprofundaram na religião. E é claro que essas pessoas têm o direito de fazer isso, né? Mas eu acho realmente uma pena, porque eu acredito que se os médiuns lá atrás tivessem a possibilidade que nós temos hoje, eles certamente se interessariam em estudar melhor a própria religião que professa. Então, eu acho muito importante que o médium novato, o médium em desenvolvimento, ele se dedique a estudar a sua religião. Foi pensando nisso que eu fiz o curso básico de Umbanda, que está lá no blog umbandasimples.com.br, na parte de livros, onde, se você tiver interesse, você vai achar um PDF com 60 capítulos sobre Umbanda, do seu nascimento aos dias de hoje. E é algo que eu considero muito importante, até mesmo porque nós somos formadores de opinião e todo médium que abre a boca para falar de religião, se não tiver fundamento, vai falar besteira. E as pessoas vão dar crédito àquilo que ele disser e, portanto, ele estará difundindo informações errôneas, né? E eu acho que a gente não precisa disso na religião. A gente já enfrenta muitas batalhas, né? Da mesma forma, é muito importante que o médium também estude não apenas a religião, mas também sobre mediunidade, até para entender como o fenômeno funciona. Quantas e quantas pessoas eu já conversei, muitas vezes têm décadas de experiência na Umbanda e que têm uma concepção totalmente equivocada do que seja mediunidade, como a mediunidade funciona, como a incorporação acontece, não é? A gente vê esse engano, por exemplo, numa forma popular de expressão que é: vou conversar com o guia. Ninguém conversa com o guia, a gente conversa com o médium. Por quê? Porque o guia não está materializado ali. Então, não tem como a gente conversar direto com a entidade. A gente conversa através de um médium. A palavra médium é do latim, significa intermediário. É isso que é o médium, aquele que está intermediando. É claro que durante a incorporação o médium está em um estado alterado de consciência, mas nós estamos conversando com o médium. A diferença é que no seu estado natural ele responderia por ele mesmo. E quando ele está no transe mediúnico, ele responde por influência da entidade
que está ali com ele. Essa é a diferença, mas ninguém conversa com a entidade incorporada, não possuída, não materializada. Então, talvez muita gente nunca parou para pensar nisso, né? Então, olha quanta coisa interessante que dá para a gente refletir a respeito de mediunidade, né? Então, os dois assuntos que eu considero importantes para o médium em desenvolvimento, principalmente, é estudar sobre a Umbanda, estudar sobre a mediunidade, entender a sua religião, conhecer os fundamentos da mediunidade, como ela se processa, para que ele possa ter uma prática coerente, uma manifestação fidedigna e não imaginária, que, aliás, é o que assusta muita gente, né? Quantos médiums chegam no terreiro imaginando que no transe eles vão ser possuídos, né? Que a alma deles vai ser arrancada do corpo num supetão. E aí eles entram no desenvolvimento, não veem isso acontecendo e se frustram, porque estavam esperando aquela coisa de filme de terror, que não existe, não é assim que funciona. E um último adendo, estudar sobre a religião e estudar sobre a mediunidade é uma tarefa e tanto, porque são assuntos amplos, complexos. E eu acho de suma importância que o médium fique nesses dois assuntos. Porque é muito comum eu ver o seguinte, a pessoa começou o desenvolvimento mediúnico, aí ela está estudando sobre cristais, ela está estudando sobre reiki, ela está estudando sobre terapia de vidas passadas. E eu penso, o que isso vai importar na prática dela? Não seria mais interessante ela estudar aquilo que ela está vivenciando? Opa, tive uma gíria de preto velho, nossa, eu senti a energia do meu preto velho. Isso não é mais interessante do que saber sobre cristais? Não é mais interessante do que saber sobre terapia de vidas passadas? Não é mais interessante do que saber astrologia? Desenvolvimento mediúnico se faz uma única vez. Depois ele vai ter o resto da vida para estudar sobre o que ele quiser. É importante que o médium foque naquilo que ele está vivendo. Se você for conversar com os médiuns mais experientes, você vai ouvir da maioria que ele não aproveitou o tempo de desenvolvimento, não aproveitou o tempo de Cambone, que no nosso desenvolvimento faz parte, né? E eles sempre se arrependem por não terem aproveitado bem isso. Por quê? Porque foram dominados pela ansiedade e ficaram estudando várias coisas, ficaram curiosos sobre vários assuntos que não diziam respeito àquilo que ele estava vivenciando. Então estude, o estudo é importante, mas conheça a sua religião, estude sobre a mediunidade, veja como ela funciona, crie um conhecimento robusto em você, para que amanhã ou depois, quando você for abrir a boca, você tenha algo a dizer às pessoas, algo que vai acrescentar, algo que enalteça a religião e não algo que desmereça. E para que a gente consiga manter um trabalho mediúnico coerente, é fundamental que nós possamos compreender tanto a religião quanto a mediunidade. Vou parando por aqui. Um abraço a todos.